Tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre o TOC, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado aí por obsessões, né? Compulsões ou ambas, tá? As obsessões são ideias, imagens ou pulsos, né? Vamos dizer assim, impulsos recorrentes, persistentes e desejados, tá? Que provocam ansiedade, são instrutivos, tá certo? As compulsões, também conhecidas como rituais, são determinadas ações ou atos mentais, né, que a pessoa sente impelida a praticar aí para tentar diminuir ou evitar essa ansiedade causada pelas essas obsessões. É muito comum, tá? E tem crescido infelizmente muito no nosso país em geral, né? Bom, a maioria dos casos, tá, gente, de comportamento obsessivo compulsivo, ela está relacionada aí a preocupações com danos ou risco. Como que é feito o diagnóstico disso? Tá? Bom, o médico ele diagnostica, né, o transtorno quando a pessoa tem obsessões, compulsões ou até ambas delas, tá certo? Aí o que acontece? Diagnosticado isso, o tratamento pode incluir aí terapias como a hipnoterapia clínica, por exemplo, que é uma delas, né? E antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação, por exemplo, da serotonina, tá certo? Outra coisa, o transtorno obsessivo compulsivo, né, conhecido muito como TOC, a sigla TOC, é um pouco mais frequente em mulheres do que em homens, tá certo? E afeta aí em média entre 1 a 2% da população. É muito, né? Se pensarmos em números, em média o TOC tem início aí entre 19 aos 20 anos de idade. Porém, mais de 25% dos casos começam antes até dos 14 anos, tá certo? Bom, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno relacionado em crianças e adolescentes, tá certo? Até 30% das pessoas com TOC têm ou já tiveram aí um transtorno de tique, né? Pessoa que tem um tiquezinho aí, geralmente ela pode desenvolver o TOC, tá certo? Nesse ponto, o TOC, ele difere dos transtornos psicóticos, tá? É diferente, nas quais as pessoas perdem o contato com a realidade, vamos dizer assim. O TOC o TOC também é diferente do transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que é caracterizado diferente, tá? Embora parecidos. Embora a pessoa com esses transtornos aí, elas possam apresentar, né, as mesmas características, como ser metódicos, confiáveis ou perfeccionistas, tá certo? Então há uma grande diferença aí entre elas, apesar dos sintomas serem bem parecidos, tá? E quais são os sintomas disso? Bom, alguns sintomas são diferentes também. As pessoas com TOC têm obsessões, pensamentos, imagens ou impulsões, né? Impulsos que ocorrem frequentemente, mesmo com ela não queira, tá certo? Essas obsessões surgem mesmo quando a pessoa está pensando ou fazendo outra coisa qualquer, simplesmente vem, tá? Além disso, as obsessões normalmente elas causam grande angústia, tá? E a ansiedade que é proveniente, tá certo? As obsessões normalmente envolvem aí pensamentos de dano, risco ou perigo. A pessoa fica naquela coisa que algo está para acontecer, tá certo? Bom, as obsessões comuns, elas incluem, por exemplo, preocupação por contaminação, né? Por exemplo, a pessoa supor que tocar em um objeto, uma maçaneta de porta, tá certo? Provocará alguma doença para ela. Então ela fica naquela preocupação se vai pegar aquilo ou não, tocar ali ou não, tá vendo? Dúvidas, por exemplo, supor que a porta da frente não foi trancada e a pessoa vai várias vezes lá conferir. A pessoa tem uma mania de limpeza constante. A preocupação com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes, né? A pessoa vai lá e arruma, daqui a pouco volta de novo, faz a mesma coisa, e isso é constante, limpa o tempo todo. Tudo tem que estar no perfeito estado de harmonia, tá? Uma vez que as obsessões não causam aí prazer, né, a pessoa, frequentemente ela tenta aí ignorá-las, tá certo? E controlá-las, né?
Compulsões também, chamadas de rituais, são uma forma que a pessoa tem de responder, né, às suas obsessões. Por exemplo, ela sente vontade de fazer algo, tá? E é repetitivo, tá certo? Propositado é intencional, para evitar ou aliviar a ansiedade causada por essas obsessões, tá certo? E assim a pessoa, infelizmente, vai vivendo uma vida repetitiva, tá certo? Agora, as compulsões comuns, elas incluem lavar e limpar algo, né? Para evitar aí a contaminação. A pessoa fica extremamente preocupada com a limpeza. Inclui também verificar algo para eliminar, por exemplo, dúvidas, né? Verificar muitas vezes, como eu disse anteriormente, se a porta foi ou não trancada ali. A pessoa começa a contar, por exemplo, repetir uma ação em determinado número de vezes. Então eu vou ali, abro a porta, eu vejo que ela está encostadinha, torno a voltar, torno a ver se ela está alinhada, se ela está, né, um objeto é colocado no lugar, enfim. E outra coisa, ordenar muito, né? Por exemplo, arrumar talheres, objetos na mesa de trabalho é muito comum. Um padrão específico, tá, gente, do transtorno do toque. A maioria dos rituais, como lavar as mãos com muita frequência ou verificar, por exemplo, repetidamente a porta, né? Está trancado ou não, pode ser observado. Outro ritual não pode ser observado, como cálculo repetitivo ou afirmações em voz baixa, com a intenção de diminuir, por exemplo, um perigo. A pessoa fica assim, né? Será que eu fechei? Será que eu fiz isso? A pessoa fica assim, né? E esse é um transtorno que tem crescido, infelizmente, tá certo? Os rituais podem ser realizados de forma precisa, de acordo com as regras rígidas, tá? Os rituais podem ou não estar logicamente conectados aí com a obsessão. Quando as compulsões estão logicamente conectadas, a obsessão, né, ela está presente. Por exemplo, tomar banho para evitar que o sujo fique, né? Ou verificar, por exemplo, o fogão para evitar um incêndio. Elas são claramente excessivas, por exemplo, e é possível, tá, que a pessoa tome banho durante muitas horas, todos os dias. Outra característica, por exemplo, que a pessoa pode desencadear, tá, com toque, é a pessoa verificar várias vezes antes de sair de casa como que a casa está. Todos os rituais, né, e obsessões, existe tempo, tá? É possível que a pessoa gaste horas todos os dias a dedicar a ela, tá? Eles podem causar tanto angústia, né, ou interferir tanto com a capacidade funcional da pessoa em alguma coisa, né? Em chegar e ficar incapacitada, na verdade. Bom, pessoal, é isso, tá? Observe essas dicas. Se você conhece alguém que está tendo esse problema, que está tendo essa questão do toque, né? A maioria das pessoas com toque sabe que seus pensamentos obsessivos, eles não refletem riscos reais, né? E que seu comportamento compulsivo são excessivos. A pessoa sabe. No entanto, algumas pessoas estão convencidas que suas obsessões, né, são bem fundamentadas e que suas compulsões são apenas plausíveis. Algumas pessoas com toque, por exemplo, estão cientes de que seu comportamento compulsivo são excessivos. E por isso, elas geralmente realizam os rituais de maneira secreta, escondida, né? Tentando disfarçar, mesmo quando esses rituais consomem muitas horas do dia delas. Talvez ela tente esconder, mas não percebe que as pessoas podem estar ali, né, a observar, tá certo? Bom, dessa forma, os sintomas do toque, gente, pode causar um desgaste no relacionamento, né? E a pessoa com toque poder ter aí um pior desempenho, por exemplo, na escola ou no trabalho. Porque a pessoa está tão afadigada, né, dos afazeres repetitivos, que quando ela tem que fazer alguma coisa no trabalho ou na escola, ela está cansada do tanto que ela já trabalhou repetidas vezes fazendo coisas que ela já fez, tá?
Muitas pessoas com TOC também têm outros transtornos de saúde mental. Aproximadamente aí, em torno de 75%, né, das pessoas com TOC, elas também têm um diagnóstico vitalício de transtorno de ansiedade. Outra coisa, aproximadamente aí 50 a 60% tem um diagnóstico vitalício também de transtorno depressivo maior. E 23% a 32% tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Tá certo? E aproximadamente 15% a 20% das pessoas com TOC tem um transtorno depressivo maior no momento em que o transtorno é diagnosticado, ou seja, isso é potencializado, né? A preocupação gera esse transtorno, ela aumenta isso. E aproximadamente 50% em torno aí das pessoas com TOC tem um pensamento infelizmente suicida. Algum momento, em até 25 delas chegam infelizmente a cometer tais atos, tá bom? O risco de haver uma tentativa de suicídio é maior às pessoas também de transtorno depressivo maior, tá certo? Então observar é o mais importante. Fique atento a tudo isso. Até mais. Forte abraço para vocês.